Shalom, לכל ישראליתים בברזיל, בישראל, בערבות כנפות של הארץ. כאן זקן אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם. אני רוצה לדבר על תורה, חוקים ומשפטים, האמת של יהוה. Que quem fala é o ancião Asaf, e eu quero cumprimentar a todos os israelitas aqui no Brasil, na cidade de Pereira Barreto, nas cidades circunvizinhas, e também em Israel e nos 4 cantos da terra. Toda Yom Hamishi, toda quinta-feira, nós estamos estudando a Torá, porque a Torá é nossa vida. Bom, nós paramos no item de número 373, nós estamos falando ainda sobre os Olot, os Maaserim e as Terumot. Eu gostaria, antes de falar no item 374, não permitir que o forasteiro e o servo contratado coma do sacrifício do Pessa, da oferenda do Pessa. Eu gostaria de falar para vocês a respeito do mês de Abib, porque o mês de Abib ele entra agora dia 13, né? Dia 13 nós temos o mês de Abib, e o Pessa é 14 dias depois, no dia 26 à tarde, ou seja, o 14 de Abib. Nós, segundo a Torá, nós estamos já preparando o carneiro, ali, prendemos ele no dia 22, que é o dia 10 de Abib, e para nós comermos ele com o Hag Matzot, com as ervas amargas, e com o pão, né, e tomarmos o vinho, que é os componentes do Seder Pessa. Bom, então o mês de Abib é muito importante. Como que nossos pais identificavam o mês de Abib? Bom, hoje nós vemos várias vertentes para identificar o mês de Abib, mas o mês de Abib ele era identificado pela primeira estação. A estação é que leva o nome de Abib, e o primeiro mês. Tanto é que lá em Devarim 16:1, o Eterno, ele fala, Shomer HaRodesh Abib, guardai o mês de Abib. Então, os nossos pais, eles já sabiam com antemão, né? Eles baseavam no equinócio do Sol, mais próximo, ou antes ou depois, para identificar o mês de Abib. No Quiser, na primeira lua nova, próxima ao equinócio do Sol. Por exemplo, nós vemos agora, dia 13, é o Quiser da lua nova. Nós não podemos deixar esse Quiser para fora. O Quiser é a eclipse, que tem todo mês, é o sinal lá de Bereshit, em Gênesis 1:14. Porque o Eterno disse, quando ele criou no 4º dia o sol, a lua, ele disse às estrelas, ele disse, sejam para sinais, para tempos determinados, para Hamoedim. Então o sinal tem todo mês. É eclipse. Agora, nós temos que identificar, né, qual que era esse sinal. Então, o sinal, o Molad, quando o Sol, a Lua, a Terra estão no processo de conjunção, né? Estão no processo de conjunção. A palavra conjunção
ela é do latim conjugere, né? É o momento que o Sol, a Lua e a Terra estão unidos, começando o mês lunar. E a eclipse, né, do grego ek e leipen, né, que significa deixar fora, nós estamos vendo que o Sol, a Lua e a Terra estão no processo de conjunção, louvando ao Eterno. É a única vez no mês que eles fazem isso. O Terrilim de número 148, David fala: Terra, Sol, Lua, louvem ao Eterno. Então, faz parte do concerto eterno, da Torá, do pacto que o Eterno fez com nossos pais e fez com nós, israelitas, nesses últimos dias. Então, o mês de Abib, agora, que começa agora dia 13, perto do equinócio, né, da primavera, né, porque tem dois equinócios, o da primavera, de Abib, e o equinócio de outono, de Estave, justamente esses dois equinócios, né, que determinam as festas, as ramoedinhas do Eterno. Nós vemos que tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E o Eterno escolheu 2 dessas estações. A primeira, que é a estação de Abib, compreende 3 meses, e o nome dessa estação ficou no primeiro mês, tanto é que os nomes dos outros meses é chamado por números, né? Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês, nono mês, 10º mês, 11º mês e 12º mês. E temos as festas, né, do Pessa, do Hag Matzot e do Shavuot. Enquanto no outro equinócio do Sol, no segundo, que é no mês de outono, né, que é uma estação de 3 meses, aí vem as festas do 7º mês, que era a colheita de todas as frutas, de todos os frutos da terra. Bom, então eu só estou fazendo um resumo, né, para vocês. Nós temos aqui deixado por Yohanan Ben Efraim, baseado no Observatório Lunar, né, dos Estados Unidos, no dia 13 de março, né, 13 de março, nós temos a saída aqui a saída da Lua, né, onde ela está no quissê da Lua, quando o Sol, a Terra e a Lua estão no processo de conjunção. 5:21 no Ocidente e 12:21 em Jerusalém, uma diferença de 7 horas por causa do fuso horário. Então, 5:21 no Ocidente, no Brasil, né, o quissê da Lua Nova, e 12:21 em Jerusalém. Bom, e agora, eu estou dizendo isso porque nós temos agora o Haggadah Pessa, né? Temos o primeiro mês de Abib, que agora é dia 13, depois o Haggadah Pessa, que é dia 26, e depois, dia 27, o primeiro dia dos pães asmos, segue os 7 dias dos pães asmos, e depois inicia as festas do concerto eterno, que está lá em Vaikra 23, que é a agenda do Eterno. É muito importante nós notarmos isso, porque é um concerto, é um pacto eterno. O homem não pode criar datas, calendários por si mesmo, como eles fizeram. Nós temos que pesquisar e ver nas Escrituras. Então eu não sou contra quem baseia o mês de Abib os primeiros surgimentos das espigas da cevada, o espigamento da cevada. Não sou contra.
Só que não era um determinante. O determinante era o equinócio do Sol. Quando o dia e a noite estavam na mesma extensão. Então, nesses dois equinócios, tanto o da primavera como o de outono, o dia e a Terra estão na mesma extensão, são iguais. Os outros são diferentes. Isso já é um sinal, né? Por isso que o Eterno falou, sejam eles para sinais, para tempos determinados. Bom, então voltando ao mitzvot do Eterno, aos mandamentos do Eterno, que não permitir que o forasteiro e o servo contratado coma do sacrifício do Pêssego, né? Que 14 dias depois do mês de Abib, do Quissê da lua nova. O que é o Quissê? Já falei aqui, vou repetir. O Quissê é quando o Sol, a Lua e a Terra estão no processo de conjunção, um eclipse. Dia 13 você não vai ver ela, no primeiro dia você não vê ela, você só vai ver no segundo dia que ela aparece, né? Então você não pode deixar esse primeiro dia do Quissê, senão depois você tem que criar um 13º mês, o que não está escrito nas Escrituras, não está escrito na Torá. Aí você quebra o concerto eterno. Bom, então não permitir que o forasteiro e o servo contratado coma do sacrifício do Pêssego. Shemot 12, 45. Shemot 12, 45. Um estrangeiro e um evede contratado não comerão dela. Então nós vemos que se chegar um estrangeiro aqui, que nós não vimos, que não é circuncidado, nós não podemos permitir que participe do Pêssego, né? Contratamos uma pessoa no primeiro dia, nem conhecemos, só contratamos para trabalhar, né? Então ele não pode participar do Pêssego. Pelo menos a pessoa tem que estar muito tempo frequentando a Kehilá, estudando os mitzvot do Eterno. Nós vemos que no tempo de Josué, né, ou seja, Yahushua ben Nun, aqueles varões que restaram 40 anos do deserto, eles não tinham sido circuncidados, então Yahushua ben Nun circuncidou eles. Às vezes até participaram, né, do Pêssego, mas eles já estavam ali familiarizados com os ensinamentos da Torá. O mesmo aconteceu no tempo do rei Hisquiaú. Nós vemos que no tempo do rei Hisquiaú, lá em Divrei Beit Yamin, segundo Crônica 30, 2 e 3, né, e 23, muito daquelas pessoas do reino do norte, das 10 tribos, não estavam preparados, estavam até impuros, mas Hisquiaú e os Kohanim oraram ao Eterno, e o Eterno ouviu, e eles participaram daquele Pêssego. Então é a piedade do Eterno, mas o homem tem que circuncidar, o homem tem que ouvir a Torá e se preparar para participar do Pêssego. Bom, nós vemos nesse item que fala que nem o forasteiro e o servo contratado coma da oferenda do Pêssego. Nós vamos ver esse mesmo item 374 na Torá oral. Shemot 12, 45, né, que foi o que nós lemos, né, aqui é a Torá oral ainda, né, Shemot 12, 45, e nós vamos ver, aqui não tinha sido dado ainda os 10 mandamentos por escrito, e nem os 303 mandamentos não tinham sido dado, os 10 mandamentos e os 603 mandamentos
tinham chamado de Hukim, de estatuto, não tinha sido escrito ainda, né? Vamos ver no tempo de Alshua, esse item 374. Não permitir que o forasteiro e o servo contratado coma do sacrifício do Pessa. Yohanan Moshe, Marcos 14, 16 e 18. Yohanan Moshe, Marcos 14, 16 e 18. Yohanan Moshe, Marcos 14, 16 a 18. Seus talmidim saíram e entraram na cidade e acharam conforme ele lhes tinha dito. Então prepararam a peça. E na noite ele saiu com os 12. E enquanto eles se achavam sentados e comiam, Yahshua disse: verdadeiramente eu vos digo, um de vós que come comigo me trairá. O 14 diz assim: onde quer que ele entrar, dizei ao proprietário da baite. O Rabi disse: onde está a sala dos convidados, onde eu comerei a peça com meus talmidim? E ele vos mostrará na parte superior uma sala ampla, mobiliada e preparai ali para nós. E seus talmidim saíram e entraram na cidade e acharam conforme eles tinham dito, então prepararam a peça. Então veja bem que os discípulos, eles estavam ali já com o mestre há muito tempo, ouvindo os ensinamentos da Torá. Certamente eram circuncidados como o mestre era, segundo a Torá, e participaram do peço. Ninguém era estranho, ninguém era forasteiro, ninguém era um servo contratado pela primeira vez. Bom, agora nós vamos para o item de número 375. Uma pessoa incircuncisa não deve comer do sacrifício do Pessa. Uma pessoa incircuncisa não deve comer do sacrifício do Pessa. Shemot 12, 48. Shemot 12, 48. Em uma baite ela deverá ser comida. Vós não levareis da carne para fora, nem vós quebrareis um osso dela. Shemot 12, 48. A mesma Torá será para aquele que é nativo e para o guer que tem estadia curta entre vós. E quando um guer tiver acolhido convosco e desejar shomer a Pessa Yahweh, todos os seus machos deverão fazer a Berit Milá. Assim, então, permita-o se aproximar e shomer ela. E ele será como o que é nascido na terra, pois nenhuma pessoa incircuncisa comerá dela. Bom, nós vemos que o mitzvah, né, do Eterno, então, o primeiro que nós lemos, não permitir que o forasteiro e o servo contratado coma do sacrifício do Pessa. Inclusive, eu te oriento que você lê, né, aqui na Torá, desde o item 45 até o 49 que eu li aqui. Ali esses itens para você, não em ordem, né, alguns fora de ordem, né, mas o que chama atenção é esse item de número 48, que se cumpre, né, o que está escrito aqui no item 375. Uma pessoa incircuncisa não deve comer do sacrifício do Pessa. Shemot 12, 48. E aqui nós lemos: e quando um guer tiver acolhido convosco e desejar shomer a Pessa Yahweh, todos os seus machos deverão fazer a Berit Milá, ou seja, a circuncisão, a palavra do conselho. Assim, então, permita-o se aproximar e shomer ela e guardar ela, e ele será como o que é nascido na terra, pois nenhuma pessoa incircuncisa comerá
dela. Né? Então, a pessoa, se deseja participar do Pêssego, ele tem que ser circuncidado. Vamos ver na Torá oral esse item de número 375. Shemot 12:48, já lemos, né? Vamos ver agora no tempo de Yahushua para nós finalizarmos. Não permitir, né, uma pessoa incircuncisa não deve comer do sacrifício do Pêssego. Yohanan Moshe 14:16-18, que nós já lemos, quando a preparação do Pêssego de Yahushua, que ali estavam os discípulos, né, os talmidim dele, todos eram circuncidados, inclusive ele, né, circuncidado ao 8º dia. Um shalom para todos os israelitas que estão me assistindo, e que o Eterno abençoe seu povo Israel, as 12 tribos espalhadas nos 4 cantos da terra, nesse momento que nós estamos preparando para voltar para a nossa terra, para Israel. Yahweh Baruch Atah ve'Ramishpaha Gam, e אני מבקש לחי ולמשפחה, תשימו לבבות שלכם בתורה, מפני התורה האמינו. שלום, שלום.